Boker Tov, Shalom. Hoje agora é Boker Tov mesmo, tá? Que é de manhã. Eu tô aqui num lugar diferente, não queiram saber a arapuca que eu fiz aqui pro meu celular ficar colocado aqui. E também não dei muita bola pro mensageiro, né? Nós temos que dar bola pra mensagem, porque eu posso estar um pouco esgualepada, mas tá valendo. E também vamos aproveitar isso e levar uma mensagem para nossa vida, que às vezes realmente funciona aquele negócio do não tem cão, caça com gato. Eu não caço, mas isso faz parte. Então não tenho livros, não importa. Já disse que eu vou ler aqui para vocês. Depois vocês compram. Não tenho as coisas não estão muito fáceis, está difícil. Não tenho grana, não tenho tempo. Tem tudo. Você tem tudo. Se não tem uma coisa, você substitui por outra e nós vamos indo. Então agora nós vamos entrar no capítulo 8. Capítulo 8 do Talmud essencial do Rabino Adin Staunsaltz, Even Israel. Os Amoraim na terra de Israel. Agora nós estamos na terra de Israel. O último vídeo nós tínhamos falado dos Amoraim na Babilônia. Então sempre vai ter um paralelo, tá? Lembrando que o Talmud babilônio é o que realmente é utilizado, é o que ficou, tá? O Jerusalém, o de Jerusalém, muitas coisas ficaram perdidas. Então nós vamos ler agora os Amoraim na terra de Israel. Espero que vocês estejam estudando, que vocês estejam acompanhando. Tem não só a playlist do Talmud, como também fiz uma playlist dos primeiros vídeos do canal para você acompanhar de lá. Não pegar coisa voando para não entender, né? Tem que entender. Nós estamos aqui para entender, para conhecer e tal. Os Amoraim na terra de Israel. Eu amo falar Israel, amo. Se bem que a morte do Rabino Yehudá Hanassi, que já conhecemos, marcasse o fim do período mishnaico, o estudo da Mishnah prosseguiu por mais uma geração, preenchendo o espaço entre os Tanaim e os Amoraim, tanto do ponto de vista histórico quanto intelectual. Os eruditos dessa geração, que se empenharam no estudo e interpretação da Mishnah, trabalharam também na editoração de compilações de várias Mishnayot, de outras procedências. O mais provável é que uma das principais razões para essa atividade fosse a ausência de um líder capaz de substituir o Rabi Yehudá. Lembra? Ele organizava as coisas, ele não tirava as partes importantes, mas ele não colocava aquilo que era menos importante, ele deixou tudo muito conciso, tá? O Rabi Yehudá indicara para sucedê-lo na presidência, lembra? O seu filho mais velho, Rabban Gamliel ben Rabi, renomado por suas qualidades morais, mas que certamente não era considerado o erudito mais preeminente de sua época. Esse Gamliel, lá na nossa tabelinha, vamos nos entender aqui. Esse Gamliel não é aquele que nós falamos lá no capítulo, não sei, 3º, 4º, não é, tá? Dos Tanaim, dos Ugot e Tanaim. Esse é outro, tá? Esse é o seu filho, filho do Rabi Yehudá Hanassi. Onde estamos? Bom, a partir desse momento, a presidência do Sinédrio, apesar de posto prestigioso e de grande significação política, passou a ser geralmente considerada como sem grande importância do ponto de vista de erudição. Simultaneamente, os chefes da academia não mais exerceram a autoridade política e social que haviam caracterizado o cargo de Nassi durante a dinastia Hilelita, de Hillel, lembra? Hillel, Shammai, muito importantes. O problema, Hillel mais, porque foi a academia aprovada, assim vamos dizer, com a maior parte das Mishnah, tá? O problema era complexo porque entre os discípulos do Rabi Yehudá se incluíam grandes doutos, tais como o Rabi Hia e o Rabi Yoshaya, o Rabi Yanai e o Rabi Levi, que se viram obrigados a fundar suas próprias escolas e a compilar suas próprias Barayot, lembra? Que é extrínseco ao conteúdo.
da Mishnah. Somente na segunda geração é que começou a verdadeira atividade amoraítica, embora alguns dos discípulos do Rabi Yehudá ainda vivessem, inclusive os 2 filhos do Rabi Hia, Yehudá e Ezequias, prestando atenção que os nomes se repetem, mas não são as mesmas pessoas, tá? Assim como na nossa vida, tem várias pessoas com o mesmo nome, por isso precisamos da tabelinha e compreender a história, né? O tempo. E o Rabi Yehoshua ben Levi, afamado por sua santidade. A residência do Nassi e sede do Sinédrio, Tiberíades, então conhecida como Beit Havat Hagadol, sede da grande reunião. Não era o único centro importante. Vários outros doutos continuavam a estabelecer seus próprios centros em outras cidades. Lida, na Judéia, Cesareia, na fronteira da Baixa Galileia e Tsipori, tradicional rival de Tiberíades. Agora nós vamos, daquela mesma maneira, falando um por um, assim, de cada 2 ou cada um sábio, enfim. Nesse caso aqui, os Amoraim na terra de Israel, nós vamos falar do Rabi Yohanan. O período em que o Talmud floresceu na terra de Israel associa-se ao nome de um homem, a encarnação do estudo da terra de Israel. O Rabi Yohanan, conhecido como Bar Napasha, Bar, filho de, tá? Em aramaico, filho do ferreiro. O Rabi Yohanan, que viveu até uma idade venerável, conheceu na mocidade o Rabi Yehudá Hanassi, e foi um dos mais jovens de seus discípulos. Então, Yohanan foi discípulo do Rabi Yehudá Hanassi. Vamos voltar aqui para o Yohanan, sempre olhando que nós estamos agora nos Amoraim, tá? Então, não são os mesmos. Sua vida particular do Rabi Yohanan, esse dos Amoraim, discípulo do Rabi Yehudá Hanassi, foi marcada por tragédia, considerável sacrifício e grande perseverança a bem de seus estudos. Nascido de família próspera, foi gradualmente forçado, por causa de sua dedicação exclusiva à Torá, a vender todas as suas propriedades. E eles faziam isso, viu, gente? Eles faziam. A Torá estava em primeiro lugar. Então, se não tinha tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro, ou não tinha alguém que financiasse e ajudasse, eles vendiam tudo que tinham e continuavam estudando a Torá. Sobreviveu a seus 10 filhos, se bem que, de acordo com a lenda, um deles lhe houvesse sobrevivido e ido parar na Babilônia. Ali tivesse se tornado um dos maiores eruditos da 4ª geração. Novamente, o Rabi Even Israel faz ele não diz de certeza absoluta, são coisas históricas que existem algumas lendas, alguns pensamentos diferentes de historiadores. Então, ele sobreviveu aos 10 filhos ou não, não é? Isso é muito interessante. Ninguém dá um veredito final. O veredito final está na Torá. A Torá é a lei, é o estatuto de ética, de conduta dos judeus e de nós, Bnei Noach. A época mais gloriosa das escolas da terra de Israel começou com a nomeação do Rabi Yohanan para a chefia da Academia de Tiberíades. Vocês podem estar pensando, tem alguma coisa a ver com os palestinos? Tem, tá? Tiberíades tem. Vamos fazer aquele negócio do busque você mesmo um pouco a mais. Nós não vamos falar aqui de algumas coisas. O Nassi, a esse tempo, era o neto do Rabi Yehudá, também chamado Rabi Yehudá, e conhecido como Nessiá, em aramaico presidente. Veja que Nassi e Nessiá é muito parecido, o aramaico é muito parecido com o hebraico, para distingui-lo de seu avô. Em certas fontes também é citado como Rabi, pelo fato de ser igualmente um grande erudito. Lembra que nessa época começou a existir o título Rabi, que não existia porque tinha que passar por um processo, né? Um processo mesmo documental e de rabinato, tá?
Admirador e partidário do Rabi Yohanan, ele serviu muitos anos como chefe da academia e desenvolveu de maneira singular os métodos de estudo da terra de Israel. Embora o próprio Rabi Yohanan houvesse estudado com os sábios da Babilônia e reverenciasse Rav e Shemuel, que nós já conhecemos no capítulo anterior, em suas cartas referia-se a eles como nossos mestres da Babilônia. Então, embora isso, ele desenvolveu um método exclusivamente seu. O método usado pelos doutos da terra de Israel para esclarecer problemas era, em geral, mais simples que a abordagem que prevalecia na Babilônia. De certa forma, isso era porque os eruditos de Israel confiavam em seu poder e sabiam que estavam autorizados a determinar a halahá básica, sem tentar interpretar a Mishnah por vias complicadas e casuísticas. Lembra? Vários tipos de interpretação. Eles se achavam sabedores e propícios, competentes o suficientes para falar da halahá básica, da lei. Os princípios básicos do Rabi Yohanan para as decisões haláricas eram unívocos e ele buscou encontrar um método uniforme de interpretar as diversas Mishnayot. Era enorme a sua erudição em literatura e tradições mishnaicas e gozava de grande capacidade analítica. Em razão de sua poderosa personalidade e métodos de estudo, sua autoridade também foi aceita pelos grandes doutos da Babilônia, que viam nele o mentor de sua geração. Muitos dos Amoraim importantes da Babilônia decidiram mudar-se para a terra de Israel, a fim de estudar com ele. Os irmãos do grande Amorá babilônio Raba escreveram-lhe, aqui tem aspas, tá? Você tem um mestre na terra de Israel, o Rabi Yohanan. Implicando que até ele poderia aprender com esse importante erudito. Em verdade, muitos dos mais eminentes discípulos do Rabi Yohanan eram doutos babilônios que se estabeleceram na terra de Israel e se tornaram ardorosos admiradores dos métodos de ensino nesse país. Que bom, porque isso até nos dias de hoje o ensino israelense é muito reconhecido, mundialmente reconhecido. Entre esses babilônios se achava o brilhante pupilo de Rav, o Rabi Kahana, que era, há um tempo, seu discípulo e amigo. O Rabi Eleazar ben Pedat, discípulo de Rav e de Shemuel, que se tornou estudante predileto do Rabi Yohanan. Os importantes sacerdotes Rabi Ami e Rabi Assi, o entusiasta Rabi Zeira, famoso não apenas como erudito, mas também como o mais justo e piedoso homem de sua geração. O Rabi Abba, o Dayan, que é juiz, o Rabi Ria, Baraba, filho de, né? O discípulo devotado que se tornou a maior autoridade no ensinamento de seu mestre, além de muitos outros. Todos os doutos de Israel consideravam-se naturalmente pupilos do Rabi Yohanan. O mais eminente entre eles era o aristocrático Rabi Yossi Bar Hanina, de Cesareia. Veja, Cesareia. Vai lá no mapa e vê onde é que está, vocês vão compreender. Temos muitos povos não, mas muitos territórios ocupados nessa época por judeus e Israel e enfim. Homem instruído e jocoso, de quem se pensava ter sido modelo para a frase talmúdica, aspas, isso era motivo de riso na terra de Israel. Havia também o Rabi Abarro, homem instruído de nobres qualidades, famoso por sua bela figura, extremamente rico por suas transações internacionais, mantinha estreitas relações com os altos funcionários de Cesareia
e era muito ativo entre os não-judeus e as várias seitas heréticas. Seitas heréticas consideradas heréticas na época, tá? Passando de Yohanan, como nós dissemos, é resumido e conciso, vamos falar de Reish Lakish. Então, Reish Lakish. O mais chegado ao Rabi Yohanan era seu cunhado Reish Lakish. O Rabi Shimon ben Lakish, seu colega e parceiro em debates. Reish Lakish estudara na mocidade, mas, forçado pela pobreza, atuara como gladiador. Agora preste atenção que tem uma história bem legal. Como gladiador, provação de que saíra com vida graças à sua enorme força física. Um dramático encontro com o Rabi Yohanan transformara-lhe a existência. Conta-se que Yohanan se banhava no rio Jordão. Yohanan, lembra? Quando viu Reish Lakish dar um mergulho, ele disse com admiração, aspas, sua força deveria estar a serviço da Torá. Reish Lakish, a seu turno, impressionado pela grande beleza física de Yohanan, respondeu-lhe com o mesmo espírito, aspas, sua beleza deveria ser dedicada às mulheres. Tem vários entendimentos aqui que nós não vamos entrar. Então o Rabi Yohanan prometeu a Reish Lakish que, se este mudasse de vida e retornasse ao estudo, lhe daria em casamento sua irmã. Isso existia, tá? Dar, prometer, e a pessoa não que fosse obrigada a casar, mas se gostasse, acabava casando. Mais formosa que ele. Ele disse, olha, minha irmã é mais bonita do que eu. Se você voltar aos estudos da Torá com toda essa sua força, eu vou lhe dar ela, a mão dela em casamento. Com efeito, Reish Lakish voltou ao estudo e tornou-se um dos maiores eruditos da época. É que uma mulher não faz, né? A promessa de casamento não faz. Reverenciado até por seu cunhado, Yohanan. Nessa fase de sua vida, Reish Lakish tornou-se um asceta que nunca iria e jamais falava aqueles cujo caráter fosse por qualquer motivo discutível. Não conversava com quem a própria moral da pessoa é discutível. E vai aqui um adendo para nós, não perca seu tempo explicando para as pessoas o que é isso, o que é aquilo, se elas não quiserem te ouvir. Sempre vai existir alguém que quer te ouvir. Talvez essas que não queiram não chegaram ainda no seu momento. Dizia-se que no mercado, alguém a quem Reish Lakish dirigisse a palavra poderia obter empréstimos sem avalista, de tão sério nisso que ele era. Nas fontes com quem ele falava, entende? Não era com qualquer um. Nas fontes são citadas centenas de discursos intelectuais entre o Rabi Yohanan e Reish Lakish. O Rabi Yohanan considerava tais debates como a perfeita maneira de ampliar os seus conhecimentos e, na ausência de Reish Lakish, comparava-se a um homem que tentasse aplaudir com apenas uma das mãos. Reish Lakish faleceu antes do Rabi Yohanan e este, que se culpava da morte do cunhado, ficou inconsolável e morreu pouco depois. Durante a existência do Rabi Yohanan, a Academia de Tiberíades tornou-se o maior centro de estudo da lei oral do mundo. E seu chefe, que era uma autoridade tanto em Halahá como Agadá, lembra Agadá, lendas, tá? Era universalmente reverenciado. Embora sujeito a acessos de cólera, o Rabi Yohanan tratava os discípulos como filhos. Bom, às vezes os pais ficam colerizados. Eis como o descreve o Talmud. Aspas. Se alguém pegar uma taça de pura prata, deitar nela grãos de romã encarnada, decorar a taça com rosas e colocá-la entre o sol e a sombra, sua beleza comparar-se-á à do Rabi Yohanan. O centro de Israel tornou-se mais prestigioso em seu tempo e muitas disputas na Babilônia foram resolvidas por
uma carta vinda da terra de Israel. Os ensinamentos do Rabi Yohanan eram tidos em tão grande estima que suas sentenças eram a miúde aceitas, ainda quando conflitantes com as opiniões de Ravi e Shamuel anteriores. A função dos Nerutê, tá? Nerutê, os que descem, ou seja, os que saem da terra de Israel, por isso a gente fala subiu a Jerusalém, tá? Foi criada para estabelecer e regularizar contatos entre a escola da terra de Israel e a Babilônia. Os Nerutê eram doutos que iam da terra de Israel à Babilônia para levar as inovações da Academia de Tiberíades. Vários deles eram mercadores obrigados a fazer viagem no curso de seus negócios, mas na maioria eram emissários da Academia da Terra de Israel, enviados para esse fim específico, ou, ocasionalmente, a fim de obter apoio financeiro para uma instituição de estudo que a comunidade da Terra de Israel não pudesse manter. Os emissários mais importantes foram o erudito Ula, conhecido na terra de Israel como Ula bar Ishmael. Veja, temos o nome Ishmael aqui. E Rabba bar Hana, viajante célebre por seus contos imaginativos, que muitas vezes eram alegorias políticas e religiosas. Ambos contemporâneos da terceira geração de sábios babilônios, Erav, Dime e Rabin, enviados à quarta geração babilônia. O Talmud babilônio contém uma quantidade substancial de material originário da terra de Israel, o que atesta o fato de que os ensinamentos de Israel eram transmitidos às academias babilônicas, onde eram analisados e desenvolvidos. O Rabi Yohanan viveu até uma idade avançada e gozou de tal prestígio que, por gerações posteriores, dizia-se ter sido ele sozinho o criador e redator do Talmud da terra de Israel. Em que seja difícil supor que ele mesmo tenha feito a editoração, mesmo uma editoração inicial, a verdade é que o grosso do trabalho foi por ele realizado juntamente com seus discípulos. A Academia da Terra de Israel continuou a florescer na geração seguinte. Como os discípulos do Rabi Yohanan eram todos grandes eruditos e tinham sido encorajados a se engajarem em atividade criadora e independente, não ocorreu crise súbita após sua morte, como aconteceu com a morte do Rabi Yehuda Hanassi. Eles continuaram o seu trabalho magistral, e se bem que a Academia de Tiberíades já não fosse a estrela guia dos doutos, continuavam a chegar estudantes da Babilônia. O mais famoso foi o sábio babilônio Rabi Jeremias, está assim escrito, não está em hebraico, cujo método peculiar e agudo de questionamento, destinado a esclarecer as questões mais duvidosas da Halahá, às vezes encolerizasse seus professores de Israel, por não estarem acostumados a esse tipo de discussão. Entretanto, o Rabi Jeremias considerava-se um de Israel, e certa vez escarneceu os doutos babilônicos, chamando-os tolos babilônios, que de fato, de viverem num país obscuro, proferem máximas obscuras. Isso estava entre aspas. Os babilônios receberam bem a crítica e concordaram que um deles, de Israel, vale 2 dos nossos babilônios. Vou tomar uma aguinha sem dar pause. Já fiz bênção, tá, gente? Tomar uma aguinha sem dar pause porque tô naquela oração ferrenha para não chiar o vídeo. Então não quero nem dar pause. Agora nós vamos falar da perseguição. Isso é um subtítulo no nosso capítulo 8º, tá? No século IV, processos políticos recém-surgidos
começaram a exercer forte pressão sobre os judeus da terra de Israel, acabando por causar-lhes um empobrecimento material e espiritual. A autoridade central de Roma estava corroída desde a queda dos últimos severos, e as guerras entre os diversos pretendentes ao trono geraram considerável tensão, aumentaram a carga de impostos e, subsequentemente, enfraqueceram as fundações econômicas de todo o império. A comunidade judaica da terra de Israel, que já sofrera em consequência de várias revoltas, era particularmente vulnerável, dado que a maioria dos judeus eram agricultores e não podiam, portanto, ocultar sua renda das autoridades. Então, metia imposto. Não é? O cristianismo, até então fé de uma minoria perseguida, estava começando a fortalecer-se e no início do século IV, tá? Nós estamos em 400 agora, tá? Tornou-se para todos os fins práticos religião oficial do Estado. A perseguição aos judeus que então se seguiu afetou gravemente a comunidade da terra de Israel, do que resultou uma onda de emigração. Os judeus partiram para Roma e países europeus, ou para a Babilônia, e as academias da terra de Israel viram-se forçadas a reduzir suas dimensões e o número de estudantes diminuiu. Existem alguns judeus, alguns sábios da história judaica que dizem que, em termos de perseguição, o cristianismo, infelizmente, não os cristãos, tá, gente? Não estamos falando mal de pessoas individuais, estamos falando do título em si, do cristianismo em si, foram mais perseguidores dos judeus que os próprios muçulmanos e também mais que o próprio Holocausto. Alguns sábios dizem isso. Eu não sei o que dizer. Na quarta geração de Amoraim, notava-se que, em consequência da perseguição e situação econômica, o povo estava menos interessado no estudo da Halahá e preferia a Agadá, que era mais fácil de entender e proporcionava alívio aos oprimidos. Imagina que você está com problemas de perseguição política, econômica, está empobrecendo, está a Agadá, que são lendas, né, que contam também a história, mesmo verídica, mas em formato alegórico, ao mesmo tempo que você aprende, também dá um alento ao coração, porque eram momentos difíceis para eles, não é? Sabe, estavam de saco cheio de repente. A situação era tão grave que os eruditos de Israel se viram forçados a apressar o trabalho da editoração e codificação da lei oral. Estamos em Israel. Criaram uma obra correspondente ao Talmud da Babilônia, conhecida como Talmud de Jerusalém. Não foi composta em Jerusalém, que a esse tempo era uma cidade pagã, conhecida como a Elia Capitolina, a qual os judeus tinham acesso proibido. Jerusalém foi terra de vários povos. Jerusalém foi destruída muitas vezes e ocupada por vários povos diferentes, e proibindo os próprios judeus de morar na sua própria terra, ou de entrar nela. Mas, com o correr dos anos, o nome Jerusalém tornava-se sinônimo da terra de Israel como um todo. A obra parece ter sido completada em Tiberíades e também, em parte, em Cesareia. Embora a fonte básica do material fosse a Mishnah e os métodos de estudo fossem essencialmente os mesmos, há consideráveis diferenças entre os dois Talmudes. O Talmud de Jerusalém, discute em extenso diversos temas que são quase completamente ignorados pela obra babilônica, nomeadamente a Halahá, relativa à terra de Israel e sua agricultura. Por outro lado, o Talmud de Jerusalém contém muito pouca Agadá. O babilônico é mais completo, tá? E menos coisas foram perdidas. E, particularmente nas últimas gerações, a composição de poesias litúrgicas e de preces. Não achavam necessário editorar literatura agádica.
Esse material foi coletado muito mais tarde em obras conhecidas como Midrashé Agadá, a exegese agádica. Já falamos sobre isso. Midrashé vai contar histórias desse, daquele, e a Midrashé Agadá é uma exegese, é um estudo em cima, um estudo literal de uma coisa que é alegórica, a Agadá, as lendas. Além dessas semelhanças na organização do material e nos métodos intelectuais e de estudo, as obras diferem na qualidade da editoração. A redação do Talmud babilônio foi realizada com grande prudência e meticulosidade, e geração após geração corrigiram numerosos pormenores, enquanto o Talmud de Jerusalém nunca foi adequadamente editorado. O material foi compilado imprecisamente e às pressas, uma das razões dele ter sido por tanto tempo considerado uma espécie de apêndice, o de Jerusalém, tá? Um meio-irmão do Talmud da Babilônia. Mais ainda, o Talmud babilônio recebeu sua forma final num período mais tardio e foi, portanto, considerado um sumário mais autorizado dos problemas da lei oral. Ademais, os métodos de estudo do Talmud babilônio, com seu grande escopo e fina análise intelectual, deixaram mais espaço para desenvolvimento intelectual durante séculos. A atenção centrou-se na obra babilônica e somente alguns poucos séculos recentes ressurgiu o interesse pelo Talmud de Jerusalém. Embora sempre como fonte de importância secundária, a matéria de saber da terra de Israel era estudada apenas através de seus reflexos no Talmud babilônio ou nos diversos Midrashé e Agadá. Que nós terminamos o capítulo 8, eu vou voltar aqui novamente na tabelinha que vocês já têm, muito feia, eu vou dar um jeito nos recursos, para a gente ver novamente aqui o período Amoraim, tá? Aqui, agora eu fiquei bem na frente, aqui, tá? A redação final do Talmud Jerusalém, tá? E aqui, a editoração final do Talmud babilônio. Então, Jerusalém, nós vamos ter 375 a 425 da Era Comum, tá? E de 460 a 500, o Talmud babilônico. Como eu disse, o utilizado. Espero que tenham gostado. Estou vendo aqui no vídeo que deu 32 minutos, então ninguém ficou odioso, ninguém se matou. Vamos continuar orando. A guerra não terminou. Somos uma família. Nunca esqueçam isso. Continuem estudando. Continuarei aqui fazendo os meus vídeos da maneira que der. Eu espero que vocês estejam aproveitando, se inscrevendo no canal, curtindo, ativando o sininho. Tudo isso é muito importante. Embora eu não queria estar tendo que falar isso, mas tenho que falar isso. Já fizemos o Salmo no vídeo que eu fiz num outro momento e já postei sobre o Salmo 119. Então fizemos o Salmo do dia 2 de Reshvan, de 5.784. Então eu não vou fazer um Salmo agora. Eu vou falar uma frase em hebraico que está nas nossas preces. Espero que eu não erre aqui. Que é uma frase muito importante, que eu gosto muito. E às vezes eu falo para compreender por que existe o bem e o mal, ou, enfim, para me dar um consolo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Yotzeror, Uvorei Rocher, Osei Shalom, Uvorei Takol, que significa: bendito seja Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria a luz, que cria a escuridão, que faz a luz, que cria a escuridão, que faz a paz, que cria todas as coisas.
temos um só Deus e Ele cria, Ele mantém e Ele transforma toda a humanidade e o universo. Tchau, shalom. Agora eu vou desarmar a puca que eu fiz aqui. Eu vou tentar até mostrar, quer ver? Pera aí. Vamos deixar esse vídeo aqui pra vocês verem aqui a dificuldade. Então nunca desistam, tá? Nunca desistam. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá, onde é que tá o meu celular. Deu pra entender a dificuldade? Ele tá apoiado aqui numa pilha de livros. Não tô nem aí. Vou fazer igual. Um beijo para todos vocês, que tenham um dia maravilhoso, uma vida maravilhosa. Nós merecemos. Nós somos especiais, nós estamos no mundo. Deus quis.